Bem-vindo, Cacai, advogado, criminalista. Tudo bem, Cacai? Olá, Tria, que alegria falar com vocês aqui. Oi, Sinara, tudo bem, Renato? Bom dia. Estava aqui me Bom divertindo. dia, Cacai. Semana quente essa vai ser, né, Cacai? Vai ser a semana da carta, né, que já tem quantas assinaturas? Mais de 800 mil? Eu acho que a gente chega até quarta-feira, até quinta-feira pela manhã, né? Eu acho que a gente chega a 1 milhão. Né? Essa é a expectativa, né? Está crescendo importante, muita gente que repercute assinou, né? Acho que foi uma ideia muito feliz, assim, extremamente feliz, porque pode ser que essa carta represente de alguma forma essa união que a gente precisava, assim, um acordar de certa forma. Acho que foi uma ideia muito boa desse pessoal da USP. Eu ontem, sábado, fiz uma pequena live com eles, com os idealizadores e tal, e até falei uma coisa, para ser sincero, quando eu li a carta, assim, achei extremamente bem escrita, mas uma carta para todo mundo assinar. Eu até brinquei com o Capilongo lá, que se me dessem para escrever a carta, não teria 100 assinaturas, porque eu faria num outro tom. E estava errado, eu estaria errado, né? O tom necessário nesse momento é o tom que a USP conseguiu dar, que é um tom conciliatório, apartidário, porque 7 de setembro, esses fanáticos aí, ao Sinara se refere, eles vão levar muita gente para a rua. Então é importante que essa carta chegue a 1 milhão de assinaturas, as mais diversas. Eu mesmo me pediram para ajudar a colher assinatura, eu falei com vários ex-ministros do Supremo, todos assinaram. Acho que o ambiente é muito bom. A expectativa, por exemplo, ontem eu recebi um telefonema da diretora da Beatriz Nunes, que é uma querida amiga, Beatriz Vargas, aqui da UNB, o professor da UNB, pedindo que eu leve a carta da UNB, com assinatura de praticamente todos os professores, para ser lida em São Paulo. Então, acho que isso deu uma capilarizada muito grande. Eu acho que vai ser um momento importante, porque, na verdade, é isso que a Sinara estava falando, quer dizer, esses fanáticos, eles não têm limite. Eu sempre falo, Renato, eu tenho uma preocupação daquelas pessoas que falam assim, não, mas o governo Bolsonaro, não sei por que você preocupa, ele não é um governo desestruturado, não tem estratégia. Não, é um governo que tem estratégia em tudo. Isso aí, que parece uma coisa translocada, não é não. Eu não uso a palavra louco, porque eu sou do movimento antimanicomial, eu apanho deles. Né? Então, assim, na verdade, tudo isso, eles estão desestruturando o Estado, desestruturaram a ciência, desestruturaram a educação, colocaram um negro na Fundação Palmares que tem vergonha de ser negro. É uma coisa inacreditável, né? Isso vai capilarizando pelo país. Quer dizer, essa cassação do Renato Freitas na sexta-feira lá pela Câmara de Cultura é uma projeção do que nós estamos vivendo no Brasil. E eles estão estruturados, eles têm estratégia. A estratégia deles, eles falam para um gado muito específico e é muita gente. Então, eu acho que é hora realmente de marcar esse movimento na quinta-feira na USP como sendo realmente uma consolidação da nossa indignação. O Cacai, já que você tocou no assunto, nos explique como é que está a situação do Renato Freitas. Acho que é importante dar uma atualizada aí para os nossos... Olha, é assustador o que eu vi em Curitiba. Quando me pediram para entrar, eu fiquei evidentemente à disposição. Eu tenho uma advocacia que boa parte dela é pro bono, casos como esse e tal. Eu já conheci o Renato. O Renato tem uma história de vida fantástica. Ele é mestre em direito penal. Ele tem um episódio que mais me impressionou foi quando ele me chamou a atenção. Ele foi parado numa blitz, assim, e o guarda pediu o documento para ele e ele mostrou a carteira do advogado. E foi preso por uso de documento falso. Olha a que ponto chegou o racismo na cidade de Curitiba. Ele foi preso por uso de documento falso. É algo assustador. Eu ontem conversei com o promotor, que é o promotor que está cuidando do caso lá. Eles estão fazendo providências contra os policiais e tal. Foi preso, tiraram a roupa, deixaram o menino nu. É algo assim humilhante. O racismo no Brasil está aflorando com o fascismo. Né? O governo fascista ele libera essas monstruosidades, esses seres teratológicos que viviam no esgoto aí e ninguém via. Né? Então, o que aconteceu? É inacreditável. Eu acho que talvez em 40 anos de advocacia eu nunca vi nada tão dantesco, porque ele é um líder da comunidade negra, uma eleição significativa para deputado, para vereador, difícil, mas eles estavam fazendo um movimento, uma praça
absolutamente pacífico, ninguém diz que não é pacífico, contra a morte do Moise e mais de outro negro, um movimento que ele nem era o coordenador, ele estava lá como um vereador, representante do povo de Curitiba, parte do povo de Curitiba. E aí, quando terminou a missa, eles entraram dentro da missa. A igreja, é o que eu falei num artigo que eu escrevi no ON antes de ontem, a igreja é um lugar de acolhimento. Essa igreja chama-se Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Exato. Ela foi construída lá em 1600 para os pretos, para ter um espaço para os pretos irem numa Curitiba fascista, racista. Então, eles entraram na igreja, e aí começou a sair essa mídia horrorosa que nós temos também, de que eles tinham invadido a igreja, que eles tinham danificado algumas coisas. Aí criou-se um ambiente para cassação. Os vereadores que já tinham tentado caçá-lo, por opinião em outras questões, abriram esse processo. Aí, ao longo do processo, o Guilherme, que é o advogado lá, e o Abdala, fizeram um belíssimo trabalho, mostraram que, primeiro, o culto tinha acabado, não houve danificação nem nada. Aí eles mantiveram, Sinara, olha que coisa inacreditável. Mantiveram, ao final, uma única acusação, que essa é uma acusação que eu diria que ela é aberta, seria um tipo aberto, você não tem como especificar, que é fazer política dentro da igreja. É inacreditável. Todas as demais caíram, porque o padre, eu fiz a sustentação oral, né, na quinta-feira, na sexta-feira, na Câmara de Curitiba, o padre estava sentado na primeira fila, na Câmara. Apoiando o Renato. Apoiando o Renato, apoiando a defesa, apoiando tudo. O bispo fez uma carta do arcebispo dizendo que achava completamente desproporcional a cassação. E o Papa vai receber o Renato em setembro. Eu falei da tribuna, não sei se vocês viram o discurso, eu posso mandar para vocês. Eu falei da tribuna, eu falei, olha, quando o Renato for o Papa em setembro, se ele tiver cassado, eu quero ir junto, porque vamos fazer disso uma espécie de uma denúncia mundial para os órgãos internacionais do absurdo que é essa cassação, do absurdo do racismo estruturado. Se ele tiver como vereador, será uma visita a mais das milhares que o Papa recebe. Então. Mas eles não se intimidaram, eles não estavam lá para ouvir nada, eles estavam lá para caçar, para exercer esse racismo. E outra coisa, eu até antes não falei, para tentar, evidentemente, fazer, eu tenho 40 de advocacia, já joguei para 4 presidentes da República, 80 governadores, eu tento sempre fazer uma hipótese de ganhar. Me interessava era bater o mandato do governador. Então, por exemplo, eu não falei sobre o prefeito Greca. O Greca, que diz que é religioso, se for, não sei que Deus ele serve. Deve ser cego e surdo. Porque é inacreditável. Ele disse que não entraria nessa jogada, não quis, inclusive, me atender, pediu um deputado federal para falar com ele, porque depois que o arcebispo, todo moralista, depois que o arcebispo disse que não era para caçar, ele disse que não entraria. Mentira! Entrou! Se ele ligasse para o líder dele na Câmara, não teria cassação. Exato. Foram 3 votos, eles precisavam de 20 votos. Ele mandaria 4 vereadores não votar. O Greca é um responsável direto por essa cassação. Nós temos que colocar, olha, vou te dizer, a República de Curitiba, que nós enfrentamos tanto, aquele fascismo inacreditável que tinha lá dentro daquele grupo, daqueles procuradores, agora é muito engraçado, até falei isso lá, não da tribuna, porque não era oportuno, mas falei para os repórteres e tal, e para alguns vereadores, o Deltan Dallagnol está sendo investigado por lavagem de dinheiro, a vida dá, nega e tira. Agora, você veja bem, a coisa que mais me impressionou é que os vereadores não olhavam para mim. Eles me cumprimentaram, foram muito gentis comigo, devo reconhecer. Vieram, cumprimentaram, falaram da como é a minha vida, aquela coisa. Mas ninguém olhava nos meus olhos, porque eles estavam lá para caçar o Renato. Tinha uma determinação, não tinha defesa. Uma missão, né? Era uma missão. Não, é uma missão. É mostrar. E aí, o que eu gostaria de dizer, que eu frisei no discurso, o discurso do Renato é emocionante, porque ele fala uma coisa linda que eu sempre tenho dito nos debates, nas questões sociais que eu falo. Ele fala assim, vocês brancos querem que a gente peça legitimidade para fazer o que nós temos que fazer. É um discurso lindo. Quer dizer, eu, negro, eu branco, da classe média alta brasileira, que tem grana, que tem espaço, que nasci branco, numa comunidade branca, num país branco, vê se eu vou ter que legitimar alguma coisa do negro. O máximo que nós temos que fazer é apoiar para que eles assumam a posição, as mulheres, os negros. E ele fala uma coisa linda, ele fala, olha, por isso você não vê negro em universidade de medicina. Os nossos corpos só servem para depois os médicos tirarem as balas que estão alojadas dentro. Então, assim, foi uma coisa incrível. Eles já caçaram uma vez o Renato, nós conseguimos voltar através de um processo judicial. Agora eles caçaram a segunda vez, com o mesmo número de
de pessoas, de vereadores. Nós temos uma tese imbatível de decadência. Essa tese tem a vantagem de que mata na origem o processo. Então, nós vamos continuar lutando no judiciário. Nós vamos continuar. Eu digo aqui para você, Renato, com toda tristeza. Eu acho que faltou um apoio maior do PT, dos partidos de esquerda, da grande mídia. Quando me chamaram para entrar, no caso, os dois advogados que são excelentes, o Abridola e o Guilherme, eu falei, Cacai, eu acho que a sua entrada, de alguma forma, dá uma dimensão nacional na coisa e tal. E eu errei, talvez, por não ter procurado. Devia ter procurado o Lula, devia ter procurado a Gleisi, devia ter procurado o presidente de outros partidos, advogo com uma série de outros partidos. Eu já fiquei conversando com a direita para tentar ver se eles se sensibilizavam os vereadores de direita racistas. Porque, evidentemente, esse caso ele deveria ter sido acompanhado e olhado por toda a esquerda brasileira. Porque é uma vergonha, é uma teratologia o que aconteceu lá em Curitiba. Nós vamos ganhar na justiça. Nós vamos devolvê-lo à Câmara. Eu até disse da tribuna, falei, olha, nós faltamos 5 meses para acabar o ano. O Renato vai ser candidato agora a deputado estadual, nem que tem aqui para conseguir uma liminar na justiça. Falei, aturem ele mais 5 meses, ele vai sair da Câmara. Mas não, eles queriam marcar, como se marca um gado, como se deixa uma marca indelével. Os racistas, não venham aqui para a Câmara, seus negros. Aqui não é o lugar de vocês, não. Essa é a mensagem que, mais uma vez, Curitiba... Se vierem, venham obedientes. Ah, claro, exatamente. Se curvem. Ele escreveu um artigo no UOL sobre isso, dizendo isso. Falei, ele não vai se dobrar. Ele tem uma irreverência interessante, assim, né? Agora, numa casa do povo, numa casa de leis, esse contraste é o que faz a democracia. Por exemplo, teve uma hora que um determinado vereador, ele estava ao meu lado, escutando a perolação lá do vereador, o vereador falou assim, aquela velha história, eu também, minha mãe é negra, meu avô foi negro, não sou racista, aquela coisa de sempre. Aí ele falou assim, inclusive a minha avó parece com a sua avó, quando eu conheci sua avó, Renato, o Renato se indignou e falou, Cacá, eu não conheci minha avó. Eu não conheço minha avó, como é que esse cara vem dizer que minha avó dele parece com a minha? Eles são muito frágeis, são todos os indigentes intelectuais, prepotentes, arrogantes. Acho que essa causa, espero, ainda vai dar muito o que falar. Se em setembro o Renato estiver cassado, o processo não estiver terminado, porque nós vamos ao judiciário agora, eu pretendo realmente ir até Assis com o Renato, porque eu acho que é uma forma de fazer um movimento aí, claro, se eu conseguir o espaço para ser recebido pelo Papa, ele vai ser recebido pelo Papa. E, olha, ele tem uma capacidade de argumentação. Ele é muito inteligente, muito bem formado. Toda vez que eu entrevisto ele, Cacai, eu fico boba. E eu queria te falar uma coisa, Cacai. Eu tive a impressão, eu vi no Instagram pessoas assim que eu nem imaginei compartilhando os vídeos do Renato. Eu acho que ele deu agora, na reta final, uma bombada enorme nas redes sociais, né? Para você ter uma ideia, nós fomos ao jantar no dia anterior e tomamos café da manhã na manhã do julgamento, né? E ele fez um vídeo muito legal, um vídeo que ele termina assim, respeita nós. Esse vídeo estava com 500 mil visualizações. 500 mil visualizações. E é interessante que a gente estava jantando e tal, e eu falei, olha, o Grupo Prerrogativas, Renato, que é um grupo que eu faço parte, está todo apoiando você. Grava um videozinho para ele. Aí eu gravo na hora ali e ele fala com a fluidez, com a profundidade. Ele tem um... Isso mata aqueles branquelos de Curitiba. Mata. Eles não suportam, porque ele tem uma forma diferente de falar. Ele fala com consistência, com profundidade e fala com leveza. Tem um linguajar... É um colega, né? Ele é advogado, né? Ele é advogado, ele é mestre. Ele é mestre. Ele é uma figura diferente. Eu acho que nós ainda vamos ver falar do Renato. Porque... Olha só, vou fazer uma previsão aqui. O mais votado em Curitiba na eleição para deputado estadual em 2018 foi esse canalha do delegado Francisquini, que teve 139 mil votos. O Renato vai ter mais agora em 22, anota. Eu não sei se chegará a tanto, porque ele não tem estrutura nenhuma. A gente sabe que a política precisa de estrutura e eu acho que o PT... não dá a ele uma maior estrutura. Deveria dar. O PT deveria investir nele para ele ser o mais votado do Estado, porque a capilaridade do que aconteceu com ele é uma coisa incrível. Eu fiz
uma defesa. O meu vídeo da defesa, que eu não sei bem quem foi que pôs nas redes sociais, o recorte do meu vídeo, bombou. Não é por mim, é pelo Renato. Então, assim, eu acho que ele vai vir fácil, com perto de 100 mil votos. E nós temos que garantir, o judiciário tem que garantir a hipótese dele exercer o mandato. Agora, eu acho um absurdo isso, Cacá. Eu fico pensando o seguinte, o nível de autonomia que os legisladores hoje têm para caçar colegas. Porque isso transforma assim, as minorias em sequestradas. Elas têm seu direito à minoria sequestrado quando elas tiverem esse direito garantido pelo voto. Inclusive, prefeitos estão sendo submetidos a chantagens. Às vezes o prefeito se elegeu e não conseguiu construir a maioria, o nego já vai para o impeachment. Né? Virou uma maluquice isso. A gente precisa mudar essa legislação, Cacá. Você fala de uma forma interessante. Eu falei da tribuna da Câmara do seguinte: vocês vão julgar e vão caçar ou não um igual, um vereador. O processo é um processo político. Estou cansado de saber disso. Já dependi de senadores do Senado, deputados da Câmara e tudo mais, governadores e tal. O que acontece? Falei para eles: no momento em que você vai julgar, você veste uma toga de juiz, porque lá o julgamento é sim e não, você não tem que fundamentar. No judiciário, todas as decisões, pelo artigo 92 da Constituição, têm que ser fundamentadas. Nesses julgamentos, não. É sim e não. É um julgamento político. Só que eles tinham que ter a grandeza, e eu chamei a atenção para isso, de que no momento de julgar, eles tinham que vestir a toga para ter um pingo de imparcialidade. Por exemplo, alguns vereadores falaram assim: a gente acha que o decreto era caçar ou não caçar. A gente acha que caçar é muito, mas como a gente não quer absolver, nós vamos caçar. Olha que coisa absurda. Quer dizer, então, se o cidadão é condenado, só tem hipótese, ou livra ou a pena de morte. Não, nós vamos dar a pena de morte porque a gente não quer livrar. Isso é raríssimo acontecer, porque são só os processos que não tem que ter fundamentação. Mas no caso de cassação, você tem toda a razão. E aí, Renato, tem uma outra questão que nós temos que discutir. Lá atrás, a esquerda brasileira é muito punitiva. O governo Lula e o governo Dilma tiveram algumas legislações que foram deploráveis. Quando começaram a discutir a ficha limpa, eu me insurgi, falei: opa, isso aí é uma tentativa de tutelar o voto do brasileiro. Eu quero votar em quem eu quiser. Se eu quiser votar num cara que foi condenado, que conhece o sistema penitenciário, eu sou um cara aflito com o sistema penitenciário brasileiro e que vem disso. Eu conheço o sistema carcerário e quero ser deputado para mudar o sistema carcerário. É um direito meu votar. Não. Os puristas e os moralistas de esquerda passaram essa ficha limpa. Agora, não é só caçar o Renato, é tirar 10 anos da vida política dele. É a morte cívica desse menino. 10 anos, sabe o que é isso? Então, é tudo muito grave. É grave não ter que fundamentar, é grave esse jogo político. E aí você ainda tem essa questão dessa hipocrisia do Greca, que posa de santo lá. Não, se a igreja falou que não é para caçar, eu não me meto. Como não se mete? É óbvio, ele tem uma força incrível entre os vereadores. A resposta da cassação, claro, é do racismo em primeiro lugar, é do racismo em segundo lugar, é do racismo em terceiro lugar, e depois do Greca, que comanda uma Câmara absolutamente despreparada. Tem aqui comentários, está assistindo a gente. A Vivian Luiza Pinto pergunta: ficha limpa não serve para o Bob Jefferson? Né, que está se candidatando, né? O Carlos Alberto Veloso Lopes diz: quando encerra o prazo para se candidatar a um cargo político ou mudar de cargo? E tem também aqui, ele pergunta, né? O Saulo Cruz diz: espero que o Renato Freitas tenha grande votação e seja eleito deputado estadual, mas até a candidatura dele está ameaçada, né, Cacá? Porque se ele tiver os direitos políticos cassados também por 10 anos, meu Deus, ele não pode nem... Eu só queria fazer um registro, eu tô com falei, eu fui contra a ficha limpa, tal. Vou mostrar aqui para vocês o artigo da época, porque assim, é absurdo, cara, que o PT tenha caído nessa cilada. A coisa era tão absurda. Eu peguei um do Visão Oeste, que é um jornal. Renato Vai, o grande problema da democracia brasileira é o partido midiático da justiça.
né? A democracia foi tomada de assalto aos poucos por uma combinação terrível de integrantes do Ministério Público e grupos de mídia, com destaque especial para as organizações Globo. Isso não aconteceu de uma golada, como costumo dizer nos botequins, foi aos poucos, de golinho, e tendo a considerar que começou a ficar sério na aprovação da Ficha Limpa em maio de 2010, e assim seguiu. Na época, está aqui o texto, eu não adicionei, né? E na época, poucas vozes se manifestaram contra isso, né, Cacai? As pessoas tinham medo. Você não ir contra a corrente era um absurdo, porque esse udenismo moralista que às vezes assola a esquerda é terrível. Terrível. Eu me lembro que eu ia para os rádios e debater e tal, quando eu dizia que era contrário à lei de ficha limpa, olha, era um desastre, as pessoas para cima de mim, você está preocupado com os seus políticos, que são seus clientes, essas coisas que não tem nenhuma fundamentação, entendeu? Agora, essa questão que perguntaram sobre o Renato, eu não faço direito eleitoral, mas o Guilherme, que é um dos advogados lá e é muito bom, especialmente especialista em direito eleitoral, ele disse que é possível, sim, ir à justiça e conseguir com que ele faça, mesmo se eu acho que nós vamos ganhar, porque tem um parecer do Pereirinha, que o Lênin Streck também assina, que é um parecer que diz que ocorreu a decadência, então o processo tem que ser arquivado. Se nós conseguirmos arquivar, gol, começa do zero. Agora, se não conseguir, o Guilherme diz que com certeza ele poderá ser candidato a deputado, vai ter que recorrer à justiça, porque o processo não terminou ainda, não. Nós vamos estar na justiça discutindo. E depois de eleito, aí se ele eleito, ele toma posse, pelo menos esse mandato ele cumprirá. Mas eu não sou especialista em direito eleitoral. Eu quero crer que nós ainda temos que... Se nós ganharmos de novo da justiça, nós já ganhamos uma vez. E se for de novo a julgamento da Câmara, vai ser a mesma coisa. Salvo se... Isso é um alerta interessante que o Abdala e o Guilherme fizeram da tribuna, lá, meus colegas de defesa. Nós temos que ver o seguinte: esse mundo fascista que nós estamos vivendo agora, que isso tudo é uma repercussão desse pensamento bolsonarista. Esse mundo fascista, espero que ele acabe dia 2 de outubro. Se nós ganharmos, eu acho que os ares mudam. É difícil. Olha, a coisa mais grave... Eu fui um dos caras que mais lutou contra essa República de Curitiba e que tentaram criminalizar a política. Eles criminalizaram a advocacia, eles criminalizaram a política. Eu consegui um parecer lá nos meus embates no Supremo com Alaor Leite e Luiz Greco, são dois brasileiros que honram a advocacia criminal, são professores em Berlim, e nós fizemos um trabalho sobre a criminalização da política, inclusive o Supremo começou a não aceitar denúncias também com essa base. Bem, aqui, no caso do Renato, eu falei isso da tribuna, eu fiquei estupefato pelo seguinte: a única acusação que restou, o padre disse, não estava celebrando missa, não tinha acabado. Não teve nenhuma agressão, não. Não houve invasão, a porta estava aberta. Aí restou uma coisa inacreditável, que é fazer política dentro da igreja. Ou seja, os vereadores... Todos os pastores, caçar todos os pastores. Não, é que eu até vi uma manifestação agora de uma pessoa dizendo o seguinte, mas e esse absurdo que acontece, por exemplo, agora a mulher do presidente, a Michele, fez uma declaração agora que o Palácio do Planalto estava habitado por demônios, por diabos, e eles acreditam. Quando você fala assim, está habitado por demônios, Sinara, você pensa que é uma figura de linguagem. Não, eles acham que tinha um demônio lá mesmo, eles acreditam no demônio andando lá para dentro da casa do Lula e tal, da Dilma, entendeu? Então, acreditam não, né? Eles falam para que as pessoas acreditem, né? Eu não acho que eles acreditam. Eu também acho que esses que têm uma capacidade maior de tocar o rebanho, talvez isso seja só essas. Mas, assim, para mim, essa Damares da vida e tal, é capaz até dela acreditar, porque não consegue confundir, ela confunde ser humano com ser germano. É uma coisa lamentável. Ô Cacai, eu queria fazer uma pergunta. Mas só para terminar mesmo, o julgamento de Curitiba foi numa casa política, criminalizando a política. Eu nunca vi isso. Eu falei para os vereadores, vocês estão abrindo uma brecha inacreditável, porque vai chegar uma hora que o Brasil vai ser igual. Vai ter a maioria de mulheres, vai ter a maioria de negros, a maioria desses invisíveis. É claro que nós não vamos usar
o chicote deles, né? Porque o chicote muda de mão. Porque se nós fôssemos usar, a gente tomava posse e falava assim, agora vamos caçar esses racistas. Racismo, sim, merece caçar. Desculpa, Sinara. O que você ia Deixa eu só fazer eu vou te dar a palavra, Sinara, só quero fazer um parênteses para fazer um agradecimento público aqui ao Guilherme, que você citou, Guilherme Gonçalves, advogado eleitoral, né? Que, não sei se você acho que nem ficou sabendo, Cacai, mas o Deltan Dallagnol entrou com uma representação eleitoral contra o site da Fórum pelo Podemos, paga pelo Podemos, né? Para derrubar a matéria, para ter multa, para derrubar o site. Aí o Guilherme, uma muito generosa, me procurou dizendo o seguinte, olha, sou advogado eleitoral de Curitiba, eu quero advogar pro bono para você, fico à disposição, tal. Foi muito gentil, então queria fazer esse agradecimento público. Eu coloquei ele em contato com os advogados e já perdeu na primeira instância lá, ele tentou uma liminar, o juiz negou. Bom, o processo está andando, os meus advogados devem ter falado, porra, não é hora de falar disso, mas eu vou falar. Me espere, Dallagnol. Me espere, porque você usa dinheiro do Podemos para me processar. Eu uso dinheiro aqui, do meu trabalho, do meu suor. Não, eu ia perguntar o seguinte, voltando para a carta, né? Eu vi uma... Se ele estiver aí já bota tá na aqui, hora. a gente vai... Eu tentei achar... Deixa eu dar bom dia para o Boizoine. Bom dia, Ricardo. Boizoine. Está meio sem foco sua câmera. Deixa ele arrumar direito a câmera, Adri, aí a gente sobe. Fala lá, Sinara. Não, então, voltando à história da carta, eu vi o Bolsonaro... O Bezuíno meio sem foco. Me lembra os mineiros que falavam na televisão na época de Passo assim, hora fala voz, hora falta feição, né? Vamos deixar ele aqui embaixo, até ele arrumar a câmera. Vai lá, Sinara. Voltando à questão da carta, né? Eu tentei achar aqui, mas não achei, uma declaração do Bolsonaro no final de semana dizendo que a carta é claramente de oposição a ele. Ou seja, ele vestiu a carapuça assim, de uma maneira incrível, né? Eu evito dizer que a carta é favorável a Lula, mas, sem dúvida, a carta é de oposição a ele, né? Se ele se sente contra a democracia, a carta é de oposição a ele. Eu estava até comentando hoje pela manhã, acho que não comentei aqui, eu fiz no sábado uma live do Prerrogativas, onde estavam presentes os diretores da USP, que são os idealizadores dessa carta, essa ideia genial, que eu acho que é uma forma de chamar o país para dar um basta no que está acontecendo. E eu comentei lá, ao elogiar a ideia deles e a carta, dizendo o seguinte, se me pedem para fazer essa carta, eu ia ter 100 assinantes, porque eu ia meter o pau no Bolsonaro, eu ia falar da corrupção deles, eu ia falar desse mundo extremamente teratológico que eles vivem, mas eu fiz isso para elogiar o povo da USP, porque eles pegaram um tom que é um tom impressionante, assim, me pediram para ligar para ex-ministro do Supremo para tentar assinatura, todos assinaram que eu liguei, na maior tranquilidade, a carta é uma carta institucional, vamos chamar assim. Porque o nosso momento agora é muito interessante, mas não é o seguinte, eu estava entrando na faculdade em 77, quando o Goffredo leu lá a carta aos brasileiros na USP. Foi uma coisa que me emocionou muito naquela época. Você veja bem, ali era para voltar à democracia. Nós vivíamos numa ditadura, com o regime AI-5 vigindo e tudo aquilo. Hoje, tantos anos depois, nós estamos fazendo para manter a democracia. Porque esse governo fascista, esse presidente fascista, ele está levando ao limite a quebra da institucionalidade. Ele só não deu o golpe porque não tem força para tal. Então, essa carta, ela tem o tom exato para me ensinar. Eu, quando li, no primeiro momento, eu li lá logo no primeiro momento, me ligaram pedindo se eu podia ajudar. Eu li, eu achei a carta insonsa, assim. Eu falei, pô, essa carta precisa dar uma pimentada. Depois eu fui entender, Renato, que a ideia era essa mesmo, era poder pegar as pessoas. Ontem eu vi o Luciano Huck falando da carta no programa dele. Então, assim, o que nós precisamos hoje, nesse momento, porque me mandaram uma matériazinha, ele elogiando a carta na televisão, não sei qual canal que ele tem, eu acho que ele tem um programa de televisão, pelo que parece.
E no programa dele ele estava falando da carta, porque ele assinou, né? Então, como 7 de setembro, eu acho que nós teremos uma quantidade enorme de pessoas apoiando Bolsonaro nas ruas, é necessário que essa carta chegue a 1 milhão de assinaturas e que dia 11 seja uma coisa que mobilize o Brasil. Eu estou achando o máximo essas universidades todas do Brasil inteiro, ou várias, se manifestando. Falei aqui, a diretora pediu que eu lesse lá em São Paulo a carta da UNB. Quer dizer, nós temos que dar maior capilaridade. E o tom da carta, eu elogiei os diretores da USP, dizendo ainda bem que não fui eu que escrevi, porque nós iríamos falar para nós mesmos, na mesma bolha, né? Essa carta tem uma importância fundamental sobre esse aspecto, é dar um basta mesmo, porque ninguém aguenta mais o que está acontecendo no Brasil. E todo mundo pode assinar, então, agora, isso, né? Que tem gente perguntando, eu posso assinar? Quem eu assinei. Todo mundo pode assinar, né? Eu estava esperando, sabendo se o Lula ia assinar ou não. Porque hoje o Lula e a Janja assinaram, né? A Janja assinou, então. Eu acho até que foi inteligente o Lula não assinar no início, porque se o Lula assina no início, a carta ficava carimbada como um manifesto do Lula. Mais ou menos o que aconteceu quando eu fiz a ADC 43, da presunção de inocência, que não tinha nada a ver com o Lula, que depois virou o processo do Lula, por sinal foi o processo que soltou o Lula, foi graças ao julgamento das ADCs que o Lula foi livre, não foi nem depois pela parcialidade e tal, mas eu acho que foi muito inteligente. Essa carta está sendo conduzida com maestria muito grande. Vocês assinaram, os ex-ministros, nunca os ex-ministros supremos, quase praticamente todos, tinham assinado uma manifestação. Eu fui conversar com o Deus, com a Cacá, e eu nunca mais assinei documento nenhum. Assinou, Fernando Henrique assinou, e assim, foi uma capilaridade grande. Eu liguei para o Roberto Carlos para ver se ele assinava, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa que é pró-democracia. Os bastidores. O Roberto tem muita dificuldade de fazer qualquer tipo de manifestação, mas eu fiz um apelo, está pensando, tá? Né? Eu falei com o Dodge agora, 2 dias atrás, falei, Dodge, eu acho que eu vou te mandar a lista de quem assinou. Você vê que não é uma coisa... A carta é muito inteligente, é muito bem escrita, né? Quer dizer, não é uma carta... E aí é interessante, Sinara, que você fez a observação correta. Por que Bolsonaro acha que a carta é contra ele? Porque ele é contra a democracia. Ele é a favor da ditadura. Ele é a favor da tortura. Então, sem você citar regime algum, a carta, todos os democratas deveriam assinar. Inclusive, tem uma coisa interessante, que no começo da carta, a carta era nós, juristas, queremos isso, isso, isso. E aí, eu acho até que foi o Juca Kfouri que disse, olha, tira o jurista que eu quero assinar. E aí a coisa foi tomando uma outra dimensão, né? Eu mando para uma série de grupos pedindo para as pessoas assinarem. Eu fui fazer agora umas palestras no Sul e vi estudante falando assim, mas eu posso assinar como estudante? Não, a carta tem quase 1 milhão. Eu espero chegar em 1 milhão. Então é o máximo possível de pessoas assinando. Qual é o requisito? É a democracia. Essa carta é muito interessante, que em 77 foi a favor de uma democracia que não existia no Brasil, e agora é para manter uma democracia que está em risco. É um movimento muitíssimo forte. Muito bem, tem muita gente aqui que está falando que assinou, tem uma pessoa que falou que foi o número 4.600 e pouco, outra que eu assinei antes dos 100 mil, então vamos todo mundo rumo a 1 milhão. E também na sexta-feira a gente teve outra carta, na quinta, né, que foi divulgada a carta da Fiesp, né, que uniu da Febraban, a CUT, a Greenpeace, com mais de 100 entidades, mais de 100 entidades. Eu fiquei minha memória não registra nenhuma diversidade desse tamanho numa carta organizada por entidade empresarial. E vou te dizer uma coisa, de uma tristeza enorme, eu quero fazer um registro aqui, o Conselho Federal da Ordem não assinou a carta. Ele vai fazer... A Hilde chamou atenção para isso, a Hildegard Ângelo. O Reinaldo Azevedo também. Até ontem eu falei com o Beto Simonetti, que é meu querido amigo, falei com outros que já foram presidentes, falei, olha, é um erro histórico o que está acontecendo. Você fala, não, nós vamos optar por ter uma carta da OAB. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós estamos num movimento plural, um movimento que seguramente merece o apoio de todos. Eu nunca fiz parte de política de ordem, faço apenas aquilo que a ordem me pede, às vezes acho importante. Fiz parte
de um grupo que era presidido pelo ex-ministro Carlos Aires Brito, para tentar fazer o processo criminal contra o presidente da República pela morte de pelo menos 1/3 dos 600 mil brasileiros, só em questões pontuais. Mas eu, sinceramente, acho que o Conselho Federal da Ordem ele tinha que estar à frente desse movimento. Seguramente, o presidente do Conselho Federal da Ordem, eu faço um apelo a ele, fiz pessoalmente, sou amigo dele, mas acho um erro histórico. O Conselho Federal da Ordem tinha que estar quinta-feira na USP, lá no palco principal, para representar os advogados. Agora, é inacreditável, nós tivemos um grupo de advogados de direita fazendo um manifesto, porque o Prerrogativas, nós fomos recebidos pelo Fachin, pela institucionalidade. Gente, nós fomos recebidos para dizer o seguinte, nós estamos apoiando a institucionalidade, apoiando o Poder Judiciário. Aí vem um grupo de advogados de direita, que eu não sei nem quem é esse grupo, e vem dizer o seguinte, não, nós somos muito... E querem o quê, então? Eles querem a não institucionalidade? Eles querem que acabe a justiça onde eles trabalham, onde eles vivem no dia a dia? Até muito interessante que eu falei com um determinado ministro do Bolsonaro, falou, você viu que tem um grupo de direita aí que está dizendo também quer ser recebido? Eu falei, é muito simples, então vocês troquem, eu, o Pia, que somos advogado de vocês, vai lá pegar um advogado lá deles, na hora que aperta o calo deles, eles vêm procurar gente para advogar. Mas na hora que querem fazer política, aí tem um grupo de advogados de direito. Por isso é que o Conselho Federal da Ordem não assinar é uma lástima. Eu acho que é uma mancha indelével na história do Conselho Federal da Ordem. Eu estou colocando aqui no chat, tem várias pessoas. Aqui onde assina, eu estou colocando o link para a galera que ainda não assinou. Vamos chegar a 1 milhão, gente. 1 milhão. 1 milhão na quinta-feira, dia 11, para chegar. Vamos ver se o Ricardo... Ele está arrumando ainda, deixa ele terminar de arrumar lá. Aí a gente... Deixa eu falar outra coisa aqui. É tão simples que eu não consegui assinar. Eu sou um zero à esquerda com qualquer coisa de tecnologia e eu assinei sozinho, fiquei todo orgulhoso. É, bem simples. É só Cacai, como que pode o Eduardo Cunha estar podendo disputar essa eleição? Eu vi que o MP entrou contra a candidatura dele, né, dizendo que ele não pode porque ele foi cassado, mas um desembargador derruba uma decisão do Congresso? Olha, como eu digo, eu não faço direito eleitoral. Eu vejo que a maioria daqueles que foram cassados e que foram presos e que foram condenados, a grande maioria está podendo voltar. Eu sou plenamente favorável a que voltem. Assim como o Lula foi preso em segunda instância, só saiu porque nós ganhamos a ADC, e quero que ele seja presidente do Brasil. Aqui em Brasília, o Arruda não poderia candidatar-se porque teria uma condenação em segunda instância numa improbidade administrativa, que vai ser julgada essa semana. Porque, veja bem, a regra é que retroaja favoravelmente a pessoa. Essa é a regra, esquece quem é. Eu não conheço o caso específico do Eduardo Cunha, que eu nunca fui advogado dele. Mas o que eu estou falando é assim, uma pessoa, não seria um plenário para decidir um negócio desse, pelo menos? Sinara, nós temos no Brasil um problema que eu tenho apontado muito, que eu chamo dos poderes imperiais de alguns órgãos, inclusive de juízes. Né? Eu falo sempre, uma canetada do Fux impede que entre em vigência o juiz de garantias, que é a lei mais importante do processo penal brasileiro, que foi julgado pelo Congresso Nacional. Eu sou contrário às decisões monocráticas, a não ser para conseguir paralisar, estancar uma coisa urgente, mas tem que ter um prazo rápido de julgamento, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não conheço o caso específico do Eduardo Cunha, mas, por exemplo, prestem atenção nesse julgamento de quarta-feira, que vai continuar na questão da improbidade, porque há uma lei, o Congresso fez, tem o direito de fazer, tem plenitude do direito de fazer, dizendo só quando houver dolo, e milhares de brasileiros foram condenados aí, pessoas que fizeram erros infantis no interior de Minas Gerais, no interior da Bahia, no interior do Nordeste todo, e foram condenados e depois eles perderam o direito político. Perder o direito político é muito grave, você não pode votar nem ser votado. Então, eu não conheço o caso específico, mas eu sei que nós vamos votar agora, o Supremo vai terminar, eu acho, aí já é uma artigo, o advogado não deve dizer acho, mas eu penso que o Supremo Tribunal vai dizer que retroage, mas vai modular. Por exemplo, quem transitou em julgado já não pode retroagir. O meu medo, o voto do Alexandre, para não retroagir, é assustador, porque primeiro começa aí no direito administrativo e depois vai para o direito penal, que tem uma regra que é universal, de que a lei retroage para beneficiar
o cidadão que está sendo processado. Eu não conheço o caso do Cunha, mas eu, em regra, eu quero que as pessoas possam seguramente, vai lá contar a história deles, vai votar em quem quiser. É assim que se faz a democracia, no meu ponto de vista. Aí, ó. O Ricardo conseguiu. Uau! Agora ele está bem, ele está focado, ele está iluminado. Finalmente. Tá bem, É a internet aqui do escritório que não está boa. Você já assinou a carta, Ricardo? Oi? Você já assinou a carta pela democracia? Já faz tempo, logo saiu. Muito bem. Eu esperei o Lula. Um dos primeiros. Então, agora ele assinou, eu vou assinar agora. Eu sou disciplinado, Ricardo. Já que os caras falam Sempre isso... pela democracia. Se é pela democracia, eu assino. Agora, o Bolsonaro poderia ser malandro nesse caso, né? Ele poderia ter assinado a carta. Aí ele dava um golpe na carta. Ele assinava e falava, ó, os termos que estão aí, estamos juntos. Tá lindo. E ia ficar um negócio... Como é que você vai falar? Não pode assinar? Você sabe, Renato, que eu tive essa preocupação. Eu acho que se disseram que ele iria à Fiesp no dia 11 e que ele assinaria a carta. Eu acho que seria realmente uma frustração. E aí a gente pensa assim, mas faltou inteligência por parte deles. Ele deveria ter assinado porque ele frustrava a carta. Mas, na verdade, aquilo que eu disse no início, eles têm uma estratégia. A estratégia deles é chegar no limite da forçação da quebra da institucionalidade. Se ele assina a carta, esses milhões que seguem ele, independentemente de qualquer coisa, não entenderiam o gesto. Eles não têm capacidade de fazer uma reflexão. Ele assinando a carta, que seria o normal, acho até que seria inteligente, porque ele assina, ele esvazia a carta. Essa é a verdade. Mas eles não têm inteligência emocional para fazer essa análise, mas isso é parte de uma estratégia. Ele fala, não, quem assinou a carta são os canalhas. Ele falou isso. Tem 1 milhão de pessoas, de brasileiros das mais diversas matizes assinando a carta, ele diz que são os canalhas. Tem aqui alguns superchats, a Sheila Vilela. Vamos nos animar, mulherada. Só faltam 2 menstruações para nos livrar. Muito bom, muito bom. 2 ciclos, galera. 2 ciclos. Boa, Sheila. Esse comentário era digno do Brocou, hein? Vai no programa bom. Brocou. Tá. E tem... O Ricardo caiu? Não, tá aqui. Tava bom ali, Ricardo. Tava ótimo. Ricardo, e tem aqui também a Nelly Germano. Assinei e fiz um print da minha assinatura presente para as minhas netas e netos e futuras gerações. Tem aqui a Mônica Mello dizendo, então tem que fazer um ato ecumênico para expulsar os demônios do Planalto quando Michele, Bolsonaro e toda a corja sair. Vai ter que, se o Lula ganhar e for para o Planalto, tem que fazer um ato ecumênico. César Sandri, obrigada pelo super sticker. Ryaner Santos, está chegando aqui de membro, obrigada. E tem também o Comitê Lula Livre PT Ilhabela. Ontem fizemos uma pré-leitura em formato de jogral aqui na Ilhabela. Olha que legal. Boa, né? Dá para fazer vídeos com a carta. Santista Futebol diz, e essa pesquisa da BTG Pactual de hoje vai ser o tema do editorial do Rovai daqui a pouco. E tem ainda também a Márcia Simo, dizendo aqui, Bozo não é fanático religioso, é picareta que usa Deus como cabo eleitoral. Quanto a Damares, só espero que o PT a processe e exija que ela prove sua acusação absurda. E aí vai sair só em 2026 o resultado desse processo. Mas essa acusação, esse negócio que ela colocou no ar, continuar no ar, é um absurdo. Nossa! Absurdo. A gente fica indignado, Cacai. E o Twitter não faz nada. E o YouTube não faz nada. Olha, eu não sou advogado dessa área, mas se um advogado entrar, o Poder Judiciário, já disse 1 milhão de vezes, só age, é um poder inerte, só é provocado. O PT tem que ter uma estrutura para ter questionado isso imediatamente. Exato. Agora você tem 2 formas de agir. Você, primeiro, consegue tirar no judiciário com uma facilidade enorme e processa essa senhora. Processa essa senhora. É muito grave esse post dela. Entendeu?
E eles vivem dessa... São, assim, eles estão saindo de uma sarjeta onde eles viviam e com uma maior tranquilidade. Quer dizer, para nós sentimos esse cheiro fédido aí. Eles não sentem nada, eles se sentem em casa no meio dessa putrefação moral que eles, na verdade, representam. O Felipe Neto foi para cima, né? Eu achei engraçado que assim, quem está indo mais para cima da Damares é o Felipe Neto, assim, dos play. Até deputados, petistas, não deram tanta importância quanto ele. Ele falou, me processe, quero ver, vem para cima. Eu até acho o seguinte, que talvez não devamos politizar com ela, polemizar, porque o que ela quer é isso. Como ela joga para uma plateia desqualificadíssima, mas eu digo assim, entra na justiça, retira o post, que é claramente um fake news, aí isso é coisa até de bater no Supremo Tribunal, lá no inquérito das fake news, e processa criminalmente. Porque se você debate, essas pessoas querem publicidade, elas querem aparecer, elas querem polarizar. Teve um momento que eu fiz uma observação sobre a Damares, e ela fez uma confusão no meio imediato, não sei se vocês se lembram, e ficou me criticando. Eu ria, eu não vou ficar debatendo com a Damares, quer dizer, eu acho que eu tenho para mim que você só troca ideia com quem as tem. Você não tem como trocar uma ideia com a Damares, não tem ideia nenhuma. Ela é um indigente intelectual. Então, se por acaso os partidos partissem para cima, a imprensa desce muito, é o que ela quer. Mas o esquema judiciário jurídico tinha que tirar isso, é facílimo tirar isso, e processá-la criminalmente. O Ricardo está mandando aqui uma mensagem que está impossível conectar hoje. Tudo bem, não vamos... a gente segura aqui, Ricardo, fica tranquilo. Vamos que vamos. E a gente tem aqui também os vídeos do Bolsonaro expulso ontem, que foi até a gente trouxe aqui para o destaque da live de hoje, né? Para que engaja aqui está bombando na forma dessa matéria com esse vídeo. Eu vou passar aqui para vocês dele sendo expulso numa churrascaria em São Paulo ontem, onde ele esteve, foi inclusive assistir ao jogo do Antes Palmeiras. Ele tinha sido praticamente expulso do Parque Antártica, né, da arena lá, com gritos de "Ei, Bolsonaro, vai tomar café", se não me engano, era algo assim. Vai tomar café, né? Ou era cerveja? Né? Com C também, né? Ó, eu vou passar aqui então, aí a gente já comenta. Bora! 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 Bora, vagabundo! Bora! Eu te liguei mais cedo, eu te ligo em seguida, tá bom? Vai. Olha só, o vídeo, é claro, ele foi expulso do restaurante, certo? Sabe como que a mídia tratou esse vídeo? Bolsonaro foi aplaudido e vaiado no restaurante. E aí, eles acham que estão fazendo jornalismo correto, né? Tipo, jornalismo independente, jornalismo que não é partidário, porque eles estão dando os dois lados. Porque teve um momento que ele estava com o Hang, onde tinha 5 pessoas, né? E aí ele fez uma foto ali. Ele foi expulso desse restaurante. Expulso. É preciso fazer jornalismo com um pingo de seriedade, gente. Jornalismo não é algo que houve a estuprada e o estuprador e dá a versão dos dois. Né? Eu estou fazendo isso com a Daniela Pérez o tempo inteiro. Exatamente disso, Sinara. Querem dar a versão do assassino. E a Globo, segundo consta, não abrigou a série no Globoplay porque não tinha a versão do assassino. Por isso que foi para HBO Max. Renato, eu vou
pedir licença, eu fui chamado agora para o advogado criminal hoje, nessa pós-pandemia, ele é avisado que tem audiência com o ministro do Supremo, agora assim, por telefone, daí a 2 minutos. Eu peço desculpas. Vai lá, Cacai. vai lá. Obrigada, Cacai. Até a próxima. Tchau, Cacai. Beijo.